Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque até aqui você chegou, está firme nesse propósito junto com a gente, se alimentando aí diariamente da palavra do Senhor, e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e te firmando nos seus caminhos. Amém? Antes de seguirmos com a leitura no dia de hoje, no dia 209, vamos orar convidando a presença do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai querido, Deus, nós te damos graça, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua fidelidade em nossas vidas, mesmo, Senhor Deus, em meio às vezes à nossa infidelidade a ti, Pai. Senhor Deus, vem nos perdoar, Pai, em nome de Jesus, e nos dá, Senhor Deus, cada dia um coração mais grato a ti, Senhor, um coração perdoador, um coração que ama o nosso próximo. Deus, em nome de Jesus, Pai, neste momento, eu convido a presença do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, a participar dessa leitura junto conosco. Pai, nos dá entendimento e clareza, Senhor Deus, a Tuas Escrituras, Pai. Que nós possamos entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco através da Bíblia. Pai, fica conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. E neste momento, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, repreender com a autoridade do nome do Teu Filho Jesus Cristo todo mal que se levante contra a nossa vida, contra a minha vida, contra a vida do meu irmão, Senhor Deus. Em nome de Jesus, blinda a nossa mente, o nosso coração contra os ataques do mal, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Dando continuidade, então, à nossa leitura diária da palavra do Senhor no livro de Esdras. Esdras, no seu capítulo 3. Abram as vossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 3, na nova versão internacional, para quem tiver puder aí acompanhar na NVI. Amém? A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus parentes sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, com seus próprios parentes, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios das festas da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas, determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus compatriotas, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram um trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, os seus filhos e os seus irmãos, Camadiel, e os seus filhos, os descendentes de Rodavias, e os filhos de Redade, os seus filhos e os seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram respeitosamente ao Senhor.
Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias, que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. Glória a Deus, dando continuidade no livro de Esdras, no capítulo 4, a oposição à obra. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, os habitantes da região começaram a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Subornaram oficiais para que se opusessem ao povo e frustrassem o plano deles durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. A oposição dos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém e ao rei Artaxerxes. Do comandante Reum e do secretário Sinzai, com o restante dos seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, dos seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei de que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem reparados, deixarão de ser pagos impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, enviamos essa mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos dos seus antecessores. Nestes arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivos a qual foi destruída. Informamos o rei de que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem reparados, nada sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi trazida e lida na minha presença. Sob as minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não ordenar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes na presença de Reum, do secretário Sinzai e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra.
Assim, a obra do Templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Glória a Deus. Leitura de hoje concluída com sucesso. Amanhã teremos um encontro marcado aqui novamente. E se você ficou até aqui conosco e por acaso ainda não está inscrito, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e sempre que assistir deixar um like nos vídeos, porque assim o YouTube entende a relevância desse canal e envia também para outras pessoas. E dessa forma, juntos, conseguimos fazer com que a palavra do Senhor alcance muitas almas. Amém? Vamos agradecer então ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concedeu no dia de hoje. Senhor Deus e Pai amado, louvado e engrandecido é o Teu santo nome, Deus. Pai, te damos graça por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor Deus, pela leitura no dia de hoje. Continua, Senhor Deus, colocando em nós, Pai, sede, Senhor, pela Tua presença. Deus, transforma a nossa vida, Senhor Deus, diante de Ti. Nos dá uma vida, Senhor Deus, de constância, Pai, em oração, em leitura da Tua palavra. Senhor Deus, coloca a alegria da salvação em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, não somente hoje, não somente amanhã, mas até a vinda do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Assim oramos, te agradecendo em tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que o Senhor continue te abençoando e amanhã, já sabe, temos aqui um encontro marcado para mais um dia do nosso propósito. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.